De novo estamos aqui, né? Pensando de aprender mais um pedacinho da palavra de Deus, pensando em crescer um pouco mais, né? No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, na aula passada, a gente viu sobre o batismo de Jesus, né? Então, era uma lição difícil de ensinar, eu achei, né? Difícil de ensinar, mas eu espero que os irmãos tenham entendido. De quarta-feira passada, só a dona Neide que estava aqui, né, dona Neide? A senhora não estava quarta-feira passada, né? Estava. Veio sim, né? Então, só a dona Neide mesmo e os dois ali da filmagem ali que estavam na quarta-feira passada. Então agora nós saímos do Velho Testamento, né? E fizemos a transição para o Novo Testamento. E nós já estamos em Jesus. Quarta-feira passada, estudamos então sobre o batismo de Jesus, sobre João Batista, o ministério de João Batista, e também o batismo de Jesus, né? E hoje nós vamos passar para a tentação de Jesus. Porque logo depois do batismo, Jesus iniciou o seu ministério. Uma das coisas que eu falei a semana passada, que é um dos significados da palavra batismo, é iniciação. E outra é identificação, que foi o que aconteceu com Jesus no seu batismo. Muitas pessoas em nossa sociedade não têm nenhum entendimento da fé salvadora. Não sabe o que é a fé salvadora. Todo mundo diz que tem fé, né? Mas a fé salvadora em Jesus, pouca gente sabe o que é, né? Por isso, eles veem a religião como uma muleta, como uma coisa para se escorar, né? Para se sentir bem. E é uma espécie de escora, né? Para as pessoas que não conseguem ficar de pé sozinhas. E elas não percebem que não podem ficar de pé sozinhas. Todos precisam de um Salvador. Nós também, sem o Salvador, a gente não fica de pé sozinhos. A história do encontro de Jesus com Satanás lá no deserto é um relato claro de nosso Senhor e Salvador, o único que sempre obedeceu ao Pai, assim obedeceu completamente e também resistiu ao diabo. Essa passagem da Escritura, que vocês já viram aí na sua folha, que está em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, Mateus capítulo 4, então, está cheia de lições preciosas para nós, os crentes. Mas o nosso propósito também é ensinarmos aos descrentes
e mostrar a absoluta primazia de Cristo sobre Satanás. Então, nesse estudo, nós veremos Jesus como homem. Ele enfrentou a tentação de Satanás, porém muito diferente de nós, né? Porque ele não caiu na tentação de Satanás. Ele sempre ganhou a batalha, sempre, sempre. Nosso Salvador não é uma muleta para a gente se escorar. Pelo contrário, ele é vitorioso, ele é o único. Ele é justo, salvador de pecadores injustos e sem esperança. Então, se nós estamos sem esperança, podemos encontrar esperança no nosso Senhor Jesus. Sim, Jesus, ele era gentil e meigo, mas também ele era o Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas e criador também de todas as coisas, e perfeitamente santo. Um dia, ele vai lançar no fogo Satanás e todos os seus seguidores. Infelizmente, muitos homens, né? Muito ser humano irá também ser lançado no lago de fogo. Satanás é inimigo real. Ele é o nosso inimigo número 1. Os irmãos sabem quantos inimigos nós temos? Pelo menos, né? 3 inimigos. O nosso inimigo número 1 é Satanás, que nos tenta, né? O nosso inimigo número 2 é a nossa própria velha natureza, a nossa natureza carnal, aquela natureza que a gente herdou de Adão. E o nosso terceiro inimigo é o mundo, que atrai, né? Que tenta nos abocanhar, que nos atrai com os prazeres que tem lá, com as coisas boas que tem lá, e tenta também nos atrair, né? Mas o Senhor Jesus veio para nos libertar. Libertar, primeiramente, da condenação eterna. Em segundo lugar, do poder do pecado. Então, nós não precisamos viver em pecado o tempo todo, porque nós temos o poder do Espírito Santo. Nós, os crentes, os salvos por Jesus, temos poder para vencer muitos pecados e muitas tentações. Mas um dia no futuro, ele vai nos livrar da presença do pecado. Então, lá não vai ter perigo mais da gente cair nas artimanhas de Satanás e nem nas nossas cobiças, que vêm da nossa própria carne, né? E também não vamos ter o mundo tentando nos atrair, tentando nos levar, né? Então, Satanás é um inimigo real, viu, gente? Ele existe e nós precisamos tomar cuidado, né? Não achar que ele não tem poder, não, que ele tem muito poder sobre nossas vidas. Então, Satanás, ele é um inimigo real. Então, como eu já disse, ele é o nosso número 1, que mantém cativos homens, mulheres, crianças. Muita gente é cativa de Satanás. Mas ele é mentiroso, ele é enganador, ele distorce as palavras de Deus, como nós vamos estudar na lição de hoje. E Jesus é o único que pode libertar as pessoas do poder de Satanás. Então, Jesus derrotou o inimigo. O que ele usou para derrotar o inimigo? É a nossa lição de hoje. Ele usou, o que ele usou? Ele usou a palavra de Deus para derrotar Satanás, o inimigo de Deus e nosso inimigo. Então, por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, né? Então, nós vamos estudar essa lição hoje em espírito de oração. Pedir para os irmãos que, com espírito de oração, vamos estudar essa lição de hoje, pedindo a Deus que nos capacite a entender no poder do Espírito Santo essa lição de hoje, né? Que Salvador maravilhoso que nós temos. O único, suficiente, não precisamos de mais nada. Só Ele é o nosso Salvador. Então, como na folha de vocês aí, nós vamos passar então para a parte da introdução. Isso aqui foi, né, uma prévia. Quando foi a última vez que você caiu em tentação? Vocês lembram? Qual a última vez que você caiu em tentação, né? Algumas tentações são óbvias. A gente sabe que aquilo é uma tentação, né?
A gente tem certeza, a gente percebe rápido. Mas outras tentações são muito sutis. Por quê? Porque o diabo coloca diante de nós coisas boas, mas são sutilezas de Satanás. E se nós entrarmos na dele, a gente cai na tentação. Então, muitas tentações são sutis e nós precisamos ter mais cuidado com essas, né? Algumas vezes nós conseguimos resistir à tentação, não é? Muitas vezes nós conseguimos resistir à tentação. Mas e quando nós estamos muito cansados? E quando nós estamos com muita sede? E quando nós estamos com muita fome, né? Será que a gente vai vencer as tentações? Então nós vamos ver hoje que como homem, Jesus enfrentou tentações também, né? Então vamos lá, na letra B. Vamos ler o nosso texto todo, depois a gente vem esmiuçando, tá bom? Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Os irmãos acompanhem aí comigo essa leitura. Mateus 4, 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Então agora nós vamos esmiuçar isso aqui, né? Deus criou Lúcifer perfeito. Não sei se os irmãos estavam aqui quando eu dei essa lição sobre a criação dos seres espirituais, de anjos, querubins, né? Serafins e tudo mais, dos seres espirituais. Então, contudo, Lúcifer, que foi criado perfeito, conhecido hoje também como Satanás, ele escolheu rebelar-se contra Deus, lá no princípio, lá no céu. Desde então, Satanás, conhecido também como diabo, tem sido continuamente mal, sempre mal. O diabo não faz nada bom, o diabo faz tudo o que é mal. E ele odeia tudo o que Deus ama. Satanás tentou Eva a se rebelar contra Deus. E Satanás agora queria sujeitar Jesus, queria controlar Jesus, para que ele não pudesse ser o nosso Salvador. Vamos dar então uma olhadinha naqueles gráficos ali? Então ali, ó, Adão era pecador, não era? Adão pecou, né? Ele era pecador. Então, aquela bolinha de cima é Adão. As outras bolinhas são os seus descendentes. Então, todos os seus descendentes, assim como Adão, nasceram pecadores. Então, nascemos todos Adãozinhos, né? Já com a velha natureza, com a natureza pecaminosa. Agora vamos ver o outro gráfico. Mas Deus é santo, Jesus, Filho de Deus, santo,
sem pecado. Muito diferente da raça humana, né? Então, Satanás agora queria sujeitar Jesus, queria fazer com que Jesus caísse em tentação, queria controlar Jesus. Vocês já imaginaram querer controlar Jesus? Ele achava que podia, né? Para quê? Para que ele não pudesse ser o nosso Salvador. Porque se Jesus pecasse, se Jesus caísse em tentação, ele poderia ser nosso Salvador? Não, porque ele ia ser um pecador igualzinho a nós, né? Agora nós vamos para a letra C, a primeira tentação. Então, vamos ler aquele versículo ali de Isaías 11, 2, que é uma característica do Salvador, viu, gente? Quem tem aquela folha lá com as características do Salvador, esse daqui é uma característica do Salvador. Quem tem aquela folha para preencher, tá bom? Então, a primeira tentação. Vamos ver Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, essa era uma característica de Jesus. Esse Jesus que estava lá no deserto sendo tentado por Satanás, né? Agora, então, nós vamos voltar para o nosso texto base, que é Mateus capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 2 até o versículo 4. Então, 3 versículos, 2, 3 e 4. Vamos ler juntos, gente? Leiam comigo aí para a gente, né, para a gente não cochilar. Vamos lá. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui, né, nós vimos aqui Satanás falando com Jesus, né? Jesus, apesar de ser Deus, ele era também homem, né? Ele tinha todas as características de homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, né? E ele sentia a pressão do tentador ali também, né? Note, tem a figura de Jesus? Ah lá, a figura de Jesus, é a segunda ali, ó, né? Então, notamos que Jesus, depois de jejuar quantos dias e quantas noites? 40, isso mesmo. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, então, né? Então, muitas pessoas dizem assim, ó. Então, ele está lá no deserto, depois de jejum de 40 dias e 40 noites, né? Então, muitas pessoas dizem: irmãos, sabem o que devemos fazer para vencer o Satanás? Jejum e oração. Eu já ouvi muito isso. A gente tem que fazer jejum e oração para a gente vencer Satanás, né? Só que Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites e Satanás foi embora? Não, Satanás não foi embora, mesmo depois de um jejum tão prolongado. Jesus teve vitória contra o inimigo usando o quê? Usando a palavra de Deus. Por isso nós temos que ter na ponta da língua a palavra de Deus para nós nos refutarmos a qualquer tentação que venha sobre nós, né? Então, Jesus teve vitória usando a palavra de Deus. Nós também devemos utilizar a palavra de Deus contra as mentiras de Satanás. Ali, naquele deserto, Jesus estava sendo tentado numa fraqueza. Ele estava fraco? Até no desenho lá dá para ver, né? Ele estava fraco? Estava. Ele estava muito fraco. 40 dias e 40 noites sem comer, né? Então, o diabo estava tentando ele na sua fraqueza. Então, quando nós temos uma área fraca na nossa vida, né, uma fraqueza qualquer, não só de
comida, né? Ali, no caso, não só de água, mas uma fraqueza espiritual, qualquer coisa, né? Então, tomemos cuidado, porque é nessa hora que o diabo vai nos tentar, né? Então, agora vamos para aquela figura de Eva. Ah lá, Adão e Eva, né? Eva tinha fome quando foi tentada por Satanás? O que vocês acham? Até a figura lá é sugestiva, né? Elas tinham ficado 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber? Adão e Eva? Não, né? Então, o primeiro homem, quando comeu o primeiro fruto que Satanás mandou que eles comessem, ele tinha fome ou não? Não, não tinha fome nenhuma, né? Eles, Adão e Eva, tinham jejuado 40 dias e 40 noites? Não, né? Note que Jesus, o segundo Adão, que o apóstolo Paulo chama ele de segundo Adão, veio para salvar a raça humana. Então, o primeiro Adão fez a raça humana cair. O segundo Adão veio para libertar a raça humana. Agora, Jesus está vindo para salvar a raça humana do desastre, né? Dessa coisa terrível que foi o pecado no mundo. Satanás queria que Jesus caísse no pecado, não queria? Ah, ele queria. Ele foi tentar Jesus numa fraqueza muito grande. Então, para quê? Para que Jesus fosse desligado de Deus. Para que Jesus não pudesse ser o Salvador, porque se Jesus pecasse, ele não poderia ser o Salvador dos homens, né? Então, ele não poderia morrer no nosso lugar. Ele não poderia receber em nosso lugar a condenação que o justo juiz da eterna separação de Deus. Então, ele não poderia nos salvar. Mas Jesus usou o que mesmo contra Satanás? O que Jesus usou? A palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 4 de novo? Mateus 4:4. A resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Então, Jesus conhecia o que estava escrito ali. Está escrito. Ele usou uma passagem do Velho Testamento, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim, para dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Então, Jesus conhecia esse versículo da palavra de Deus. Então, ele usou contra Satanás. Então, Jesus falou então essas palavras para Satanás, né? E então ele disse: está escrito. Lembre-se que dissemos que a palavra de Deus tem poder? A palavra de Deus tem poder ou não tem? Tem. A palavra de Deus tem poder. Por isso Jesus usou a palavra de Deus e não seus próprios argumentos humanos. Sabe? Nossos argumentos podem ser até bons, né? Mas para vencer Satanás não são suficientes. Precisamos usar a palavra de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Olha só, né? Jesus precisava provar que ele era filho de Deus? Precisava provar? Não. Precisava provar para Satanás? Não, Satanás sabia que ele era o filho de Deus, né? Satanás pediu que Jesus fizesse algo que o Deus Pai não pediu que ele fizesse, que era provar que ele era filho, se tu és filho de Deus. Então, ele não precisava provar nada para Satanás, assim como nós não precisamos provar nada para Satanás, né? Jesus veio lá do céu para fazer apenas o que seu Pai queria. Então, nada de obedecer Satanás, né? Nada de provar para Satanás que ele era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus e pronto, não precisava provar. Ele poderia transformar pedras em pães? Poderia?
Ele poderia transformar pedras em pães, mas ele não ia obedecer Satanás. Ele não faria coisa alguma que Satanás dissesse. Então vamos de novo para o versículo 4. 4:4. Mateus 4:4. E depois, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então nós precisamos de alimento para nos mantermos vivos. Mas Deus disse que há um alimento muito mais importante do que o alimento para o corpo, né? Então precisamos da palavra de Deus para nos mostrar a verdade e o caminho para a vida eterna. Porque é aqui que nós encontramos o caminho para a vida eterna. De que adianta a gente ter um corpo saudável, malhado, bem alimentado, né? Mas morrermos sem Deus, isso adianta? Vai ter uma vida só material, mas não vai ter uma vida espiritual, né? Então, o que adianta? Nós termos uma vida saudável, porém condenados ao castigo eterno. Então, não adianta nada. Nós temos que ter o alimento espiritual também. Precisamos não apenas o alimento para o corpo, mas também precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nela para vivermos eternamente. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, observa a palavra de Deus, crê nela, nós temos a vida eterna. Tá tudo bem com a primeira tentação? Ficou alguma dúvida? Alguém quer mais algum esclarecimento aí da primeira tentação? Parece que não, né? Agora, então, vamos para a segunda tentação. Mateus 4, de 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, de novo ele falou: se tu és o Filho de Deus, né? Então Satanás estava citando uma porção do Velho Testamento, que está em Salmo 91, versículos 11 e 12. Jesus não usou a palavra de Deus? Ele não imita Jesus? Ele não quer imitar Jesus? Não quer imitar Deus? Pois é, ele também usou a palavra de Deus, né? Só que ele não usou da maneira certa, né? Então, ele distorceu a palavra de Deus, esses 2 versículos do Salmo 91. Então, Satanás, até hoje, usa essa tática, né, para enganar pessoas. Então, ele joga versículos, coisas fora do contexto, né, por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Ele joga os versículos assim, fora de contexto. É uma isca para a gente engolir, né, e fazer o que ele quer. Então, mas está totalmente fora do contexto. E quem conhece a palavra de Deus não cai nessa. Por quê? Porque sabe que aquilo não está certo, que aquilo está fora do contexto, está sendo mal interpretada, mal usado no lugar errado, né? Vocês se lembram de que quando ele enganou a Eva, ele perguntou assim para Eva, ele disse assim para Eva: Deus disse que vocês estavam proibidos de comer de fruto de todas as árvores do jardim? Ele fez uma pergunta. Aqui não tem uma sugestão? Pois é isso que Satanás faz conosco, né? E o diabo torceu só um pouquinho a palavra de Deus, porque Deus não tinha dito que não era para comer de todas as árvores do jardim. Disse que podia comer de todas, menos uma, né? Então ele distorceu. Então, ele é mentiroso e enganador. E Adão e Eva falaram assim: não, meu Deus não disse isso não. Foi assim que Eva fez com Satanás? Não. Ela caiu na conversa de Satanás, né? Então Adão e Eva obedeceram a Satanás. Tem aquela figura lá deles comendo a fruta?
Eles obedeceram Satanás e comeram do fruto que Deus disse para eles não comerem. Cuidado, Satanás ainda usa essa tática. Ele ainda usa a Bíblia para nos convencer de coisa errada, né? Ele tenta fazer com que as pessoas pensem que deve exigir que Deus opere milagres para provar que é Deus. Vocês já viram isso? Gente, tem que fazer milagres, senão ele não é Deus. O Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O meu Deus é o Deus do impossível, então ele tem que fazer milagre, senão ele não é Deus. Mas é assim que a Bíblia diz? Não. Deus faz milagre? Faz. Ele é o Deus do impossível? É. Ele poderia ou não transformar as pedras em pães? Ele poderia, só que ele não ia obedecer a Satanás, né? Então, ele tenta dirigir a atenção das pessoas para uma coisa que é espetacular, para o miraculoso. Ao mesmo tempo, então, desvia a atenção do que a palavra de Deus realmente está dizendo, né? Então, aqui nessa segunda tentação, a gente viu que Satanás usou erroneamente o Salmo 91, versículos 11 e 12. Então, vamos ver o que esse salmo aqui diz, esses dois versículos aqui dizem? Então, vamos ver aqui. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, ele usou a palavra de Deus? Usou, né? Usou sim. Então, né, esse salmo exorta os leitores, nós os leitores, a confiarmos em Deus, somente em Deus. Satanás tentou trocar, ele inverteu aqui, anotem isso aí, a confiança por um teste. Então, Deus não tem que provar nada. Ele falou, se tu és o Filho de Deus, né? Então, ele trocou a confiança que nós temos que ter em Deus por um teste, né? Que lançava dúvida sobre a fidelidade de Deus e exigiu o quê? Uma prova visual. O Senhor, hoje a gente ouve muito falar de milagres, né? O Senhor tem que curar o meu querido, antequerido, pessoa da minha família, que está com câncer terminal, o Senhor tem que curar, porque esse Senhor é Deus. Então, isso aí é uma prova visual, ao invés de fé. Agora, Deus pode curar? Claro que Ele pode, e Ele cura muitas vezes, né? Mas o Satanás aqui, ele queria se atirar de verdade, obedecer, que Jesus se atirasse lá de cima, né? Para provar que ele era Deus. Aí ele teria desobedecido a Deus. Então, Satanás queria trocar aqui a confiança por um teste. Confiança, fé em Deus por um teste. E uma prova visual, ao invés de fé. Se Jesus se atirasse lá de cima, então ele estaria obedecendo quem? Deus ou Satanás? Ao Satanás, muito bem. E Deus não mandou ele se atirar lá de cima, né? Então, ele estaria fazendo a vontade de quem? De Satanás. Ele estaria testando Deus. Mas Jesus não tinha que testar seu Pai, porque Satanás estava testando a Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E Jesus, se ele tivesse se atirado, ele estava... Se o Senhor é verdade, o Deus Pai, o Senhor vai me livrar aqui nessa situação, e eu vou pular e o Senhor vai realmente me amparar, né? Então, Jesus não fez isso, se atirar para ver se o Pai cuidaria dele naquela situação, né? Jesus, então, respondeu a Satanás usando as Escrituras de Deuteronômio 6,16, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ver esse versículo? Vamos falar juntos ele, que é bem pequenininho, né? Deuteronômio 6, 16. Então, Jesus usou esse texto da Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Então, queria destacar a primeira parte. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Algumas pessoas dizem assim, ó, Deus disse que vai cuidar de mim. Então, eu vou lá em cima de um prédio e vou pular. Vou lá em cima e, ó, eu vou pular. Para Deus, porque Ele não falou que ia cuidar de mim? Isso é certo? Não, não é isso que Deus estava dizendo, né? Então, vamos voltar para o nosso texto de Mateus capítulo 4, agora no versículo 7. Vamos ler junto de novo, que eu acho que ler junto desperta a gente, né? Ó, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é o mesmo versículo lá de Deuteronômio, né? Então, Deus tinha prometido cuidar de seu filho? Sim, né? Então, Jesus simplesmente confiou na palavra de seu pai. Não precisava de prova visual, não precisava de testar ninguém, né? Se o Senhor é Deus, o Senhor vai me curar, se o Senhor é Deus, o Senhor faz isso ou aquilo comigo, né? Não, ele obedecia a Deus e pronto, né? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, vamos considerar. Em todas as gerações, Deus tem provado que é absolutamente fiel. Assim como Jesus, nós também podemos confiar, assim, completamente, sem reservas, nós podemos confiar em Deus. Devemos depender do Senhor para fazer tudo o que Ele escreveu na Bíblia. Então, tudo que tem na Bíblia, nós podemos obedecer completamente, né? Com fé e com o auxílio do Espírito Santo, para nós vencermos as tentações. Tem alguma pergunta da segunda tentação? Senão nós já vamos para a terceira. Então, agora, na terceira tentação, Mateus 4, de 8 a 10. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, Jesus sempre dizendo, está escrito, né? Então, Satanás podia oferecer a Jesus o controle das pessoas, o controle do mundo, né? Por quê? Porque Deus tinha feito Adão o governador do mundo. Ele era o administrador do mundo. Deus deu esse poder para Adão, lá no princípio, no Jardim do Éden. Mas Adão entregou esse poder, essa autoridade que Deus tinha dado para ele entregou para Satanás. Por isso, hoje, Satanás é o Deus deste mundo, né? Porque Adão entregou a autoridade que Deus tinha dado a ele, entregou para Satanás. Então, ele se tornou o Deus deste século, deste mundo. Satanás tem influência sobre as mentes das pessoas. Por isso, ele pode induzi-las a fazer coisas perversas que ele planejava, né? Então, ele planeja coisas perversas, ele põe essas ideias na cabeça das pessoas. Lembra de Faraó, né? Lembra lá do tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, né? O Herodes. Quem põe essa ideia, né? De matar as crianças e tudo mais? É Satanás, porque ele é mau. Então, para confirmar isso, que Satanás é o Deus desse século e que ele tem influência nesse mundo, vamos ler João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, no final dos tempos, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai expulsar Satanás. Volta lá, Vande, por favor. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Mas as pessoas sempre falam assim, mas príncipe? Né? O diabo é o príncipe deste mundo? Ele nunca vai chegar a ser rei, viu, gente? Ele é só príncipe. Por enquanto, ele é o príncipe. Mas está chegando a hora dele ser expulso. Agora vamos ver 2 Coríntios 4, 4.
nos quais o Deus deste século, vocês estão observando ali que Deus está em letra minúscula, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não veja as coisas maravilhosas da palavra de Deus. Vamos para mais um versículo disso aqui? Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse príncipe da potestade do ar, que é Satanás, então, ele atua nos filhos da desobediência. Então, ele tem influência, né? Influência maléfica sobre os filhos da desobediência. Então, agora nós vamos voltar. Alguém tem dúvida dessa questão de que ele é o príncipe deste mundo, que ele é o Deus desse século? Se não tem, então vamos para frente. Mateus 4:10. Vamos ler juntos, para passar o sono. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, Satanás tentou fazer Jesus adorá-lo. Vocês já imaginaram você se prostrar, né? Diante de Satanás? Mas, no princípio, Satanás tentou tomar a posição de Deus como soberano sobre o universo. Vocês lembram disso? Da queda de Satanás? Ele tentou, né? Tomar a posição de Deus. Tomar o reino de Deus, né? Lembra que ele dizia lá, subirei, exaltarei o meu trono, né? Então, ele quer adoradores. Satanás fracassou ou ele foi vitorioso lá no céu? Ele fracassou, né? Completamente. Mas muitos anjos o seguiram. Quem lembra quantos anjos seguiram Satanás lá no céu na sua rebelião? 1/3. 1/3 dos anjos seguiram Satanás, né? Depois, Satanás, com astúcia, enganou a raça humana para que todos os adorassem e servissem. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, tentou tomar o lugar de Deus, pedindo que Jesus o adorasse, né? E muitos seres humanos adoram Satanás. Quando nós nos ajoelhamos diante de uma imagem, sabe quem está lá por trás daquela imagem recebendo a adoração? É Satanás. Então, atrás de todo ídolo, de qualquer ídolo, está Satanás. Será que vocês têm ídolos no seu coração? Né? Então, estejamos atentos, porque atrás de cada ídolo são demônios que estão recebendo a adoração. Todos os que ainda não foram libertos por Deus da influência maligna de Satanás estão servindo a Satanás ao invés de servir a Deus. Jesus derrotou Satanás dizendo-lhe o que Deus realmente diz na Bíblia. Então, Jesus usou a passagem de Deuteronômio 6:13, que diz assim, o Senhor teu Deus temerá e só a Ele servirás. Então, a palavra de Deus é muito importante para nós crentes hoje, né? Jesus não mudou as palavras de Deus como Satanás fez, porque Satanás, ele distorceu, né? Mas Jesus não distorceu a palavra de Deus. Vamos ler João 8:29? Vamos ler juntos? João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus não obedeceu Satanás, como Adão fez no jardim do Éden. Jesus conhecia, amava e obedecia a Deus, o seu Pai. Agora, então, vamos para a letra F, né? Jesus é Deus.
Jesus é muito maior que Satanás. No princípio, ele criou Satanás. Lembra que Deus criou Satanás? Então, Jesus criou Satanás, que se chamava... Como chamava Satanás lá no céu? Lúcifer. Então, ele se chamava Lúcifer. Jesus um dia lançará Satanás no lago de fogo, juntamente com os seus seguidores. Então, vamos fazer aqui uma consideração. Vocês já viram filmes da famosa luta entre o bem e o mal? Que é assim uma luta horizontal. Dá para pôr aquele desenho aí, Vande, por favor? É uma luta, aquela primeira figura ali, ó. O bem e o mal, na horizontal ali, né? São forças equivalentes, não são? São forças iguais nos filmes que a gente assiste, né? Uma luta do bem contra o mal e o bem vence, né? Mas não é bem assim. Então, frequentemente essa luta é apresentada como se houvesse duas forças equivalentes, uma espécie de batalha horizontal. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é supremo. A luta não é igual, a luta é desigual, né? Porque Deus é todo-poderoso, Ele é o Criador soberano. Jesus é o Deus Filho, o supremo dono e Criador de todas as coisas. Então, em um corpo de carne, Ele sofreu assim como nós, porém, nunca pecou. Foi tentado, mas nunca caiu em tentação. Vocês acham que Satanás podia fazer Jesus pecar? Será que ele podia, né? Ele é um inimigo forte, mas não pode medir forças com o Deus Todo-Poderoso. Então, não dá para Satanás medir forças com Deus, né? Ele não pode vencer a Deus. Então, vamos para a letra G. Satanás deixou Jesus por um tempo. Vamos ler juntos? Mateus 4:11. Com isso, o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Então, Satanás sabia que estava derrotado. Então, ele deixou Jesus por algum tempo, né? Por um breve período de tempo, ele deixou Jesus. Mas Satanás voltou muitas vezes e tentou de todas as formas que pôde fazer de Jesus desobedecer a Deus. Então, vamos dar uma olhadinha em Hebreus 4:15. Vamos ler juntos de novo? Vamos ler em coro. Vamos lá. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele tentou Jesus com todos os tipos de tentação que um ser humano pode ser tentado, né? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus sempre fazia o que agrada a Deus. Então, Deus enviou anjos, como a gente viu no versículo 11, né? Que cuidaram de Jesus depois que Satanás o deixou. Então, vamos passar para a conclusão? Jesus foi o único que obedeceu a Deus completamente e resistiu o diabo em todas as tentações, né? Nós podemos resistir muitas vezes, mas muitas vezes nós já caímos, né? Na tentação do diabo. Por isso, ele é o único que nos pode libertar do pecado de Satanás e da morte eterna. Aleluia, gente! Que coisa magnífica! Aleluia! Então, agora eu vi hoje à tarde uma explicação, né, desse estudo aqui naquela Bíblia de Genebra. Aí eu até copiei aqui, eu falei, nem vou pôr com as minhas palavras, porque isso aqui está perfeito, né? Diz assim, ó, Jesus sabe por experiência própria o que é passar por uma tentação. Então, se nós passamos por tentação, Jesus sabe, ele experimentou a tentação. Jesus foi e é sem pecado.
Então, ele não tinha a velha natureza, que a tentação nascia dele, mas ele foi tentado pelo diabo. As tentações que Jesus enfrentou representam os tipos de tentações que todo ser humano experimenta. Por exemplo, aquelas originadas por impulsos físicos. Por exemplo, Eva caiu, né? Ela viu aquele fruto lindo, bom para comer, né? E pegou bonito lá no jardim o fruto proibido e ela comeu. Então, é uma coisa que satisfaz a carne. E Jesus, né? E quais outros pecados que satisfazem nosso físico, que é tentação também e que todo ser humano enfrenta? Por exemplo, pecados sexuais, que satisfaz o corpo, não é? Os irmãos têm outras ideias aí de pecados físicos? Né? Então, lembrei de 2 aqui, né? Glutonaria. Ai, gente, esse daí, eu acho que eu preciso vencer essa tentação. Porque eu escutei uma pessoa dizer uma vez assim, né? Porque toda igreja que eu frequentei tem muita comida. E boa. Aí a pessoa falou assim, não, crente não bebe, mas come. Então, glutonaria, bebedeira, né? Então, se nós comermos com equilíbrio, não é pecado, mas se a gente exagera, é pecado sim, né? Então, aqueles pecados que apelam pelo orgulho, né? Então, também, né? E aqueles que advêm por desejo de posse. Tudo isso, o que Satanás falou para Jesus, né? Todos esses reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Então, aquilo que advém de um desejo forte de posse, né? Então, isso é uma tentação forte e que todo ser humano passa por isso, né? Então, para encerrar, vamos ler juntos Hebreus 4:15. Vamos lá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar então o nosso estudo. Eu quero agradecer a Deus pela presença da Ide, obrigado, viu? Você está conosco. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento aqui passado. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações aquilo que ainda falta para a nossa compreensão da Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, obrigado pelo dia que nos deste. E agora quero te rogar que o Senhor nos dê uma noite de descanso, de repouso. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.